Olá, caros alunos, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de tabelionato de protesto, a nossa terceira aula. Nós vamos tentar ver a maior parte dos artigos da lei, para que na última aula, na nossa última semana, a gente consiga ver as resoluções do CNJ e parte do Código de Normas do Estado do Maranhão relativos ao protesto, tá bom? Tem muita coisa nova saindo sobre protesto, então a gente precisa ter um leque geral acerca da Lei 9492 de 1997 e que a gente possa também caminhar um pouco sobre o Código de Normas do Estado do Maranhão e que a gente possa também caminhar um pouco sobre essas resoluções do CNJ, principalmente agora em tempos de pandemia. Tá legal? Nas nossas duas primeiras aulas, nós falamos então do que era protesto, qual era o conceito jurídico, o conceito legal de protesto, né? Percorremos lá o capítulo 1º, que ia do artigo 1º ao artigo 3º, falamos do capítulo 2, que ia lá do artigo 4º ao artigo 6º, falamos da distribuição, artigo 7º e 8º, falamos da apresentação e protocolização, certo? Artigo 9º até o artigo 11º. Falamos do prazo e nessa segunda semana, na nossa segunda semana, nós paramos exatamente nos artigos 12 e artigos 13, né? Falando sobre o prazo do protesto. Hoje nós vamos dar início, hoje nós vamos começar a falar sobre a intimação. Após o apontamento, né? O segundo passo para a formalização do protesto é a intimação. E o que vem ser a intimação? A intimação vem ser a ciência do devedor, é quando o devedor toma conhecimento a respeito da dívida. Artigo 14 da Lei 9492. Protocolizado um título ou documento de dívida, o tabelião de protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido ao apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço. Então, alguns pontos que nós temos que analisar. Então, eu acabei de dizer para vocês que a intimação é a ciência do devedor acerca de uma dívida, né? Então, existe uma dívida, o devedor toma conhecimento dessa dívida pela intimação. Então, cumpre ao tabelião de protestos expedir a intimação após o apontamento no endereço fornecido pelo apresentante. Então, o apresentante vem, ele tem o título ou documento de dívida, ele leva no cartório ou na distribuição, dependendo do caso, já falamos sobre isso, e entrega o título ou documento de dívida lá. No momento em que ele faz isso, ou se ele faz via portal CRA, né, que é a Central de Remessa de Arquivos, ele tem que dizer aonde que o devedor vai estar para que ele possa ser intimado, tá? Ele indica qual é o endereço, tá? Depois que ele faz isso, que o título ele é apontado, protocolado no cartório, o tabelião de protesto dele vai expedir a intimação. Note que o artigo 14, ele fala que considera-se intimado o devedor quando o título, a intimação a respeito daquele título, ela é recebida no endereço. Ela não fala, a lei não fala que tem que ser a própria pessoa do devedor a receber o título, a assinar o recebimento da intimação. Então, pelo artigo 14, pela exegese do artigo 14, pelo entendimento do artigo 14, nós temos que, uma vez comprovada que a intimação foi entregue no endereço, qualquer pessoa que está no endereço indicado poderá assinar a intimação e dar o recebido. Tá legal? Parágrafo 1º do artigo 14. A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção ou documento equivalente. Então veja bem, a lei ela abre várias possibilidades de intimação.
próprio portador, e quando ela fala qualquer outro meio, pode ser via Correios, pode ser de forma eletrônica. Hoje nós temos na nossa central, Cartórios Maranhão, por exemplo, a intimação eletrônica. Desenvolveu-se um módulo de intimação em que o devedor ele diz, olha, eu quero ser intimado de forma eletrônica. Agora, recentemente, o CNJ baixou uma resolução falando sobre que em tempos de pandemia, né, do coronavírus, as pessoas podem ser intimadas, por exemplo, por WhatsApp, por e-mail, e a comprovação se dá com a entrega, né? A entrega da mensagem via WhatsApp ou a entrega do e-mail. Se o tabelião de protesto tiver como certificar e garantir que o devedor lhe recebeu a intimação, considerar-se-á intimado o devedor. Existem alguns probleminhas de ordem técnica em relação a essa resolução do CNJ no seguinte sentido. Pode acontecer de haver um aumento no número de fraudes. Hoje em dia, é muito comum haver fraudes no protesto. Por quê? Porque as pessoas sabem que outras estão devendo e, de má fé, produzem intimações falsas. Indicam contas bancárias para depósitos de dívidas, que muitas vezes a dívida existe, mas ela vai ser paga para a pessoa que não deveria receber, que não é o credor, né? Então, essas intimações via WhatsApp, essas intimações via e-mail, nós temos que tomar muito cuidado com elas, tá? Parágrafo 2º do artigo 14. A intimação deverá conter nome e endereço do devedor, elementos de identificação do título ou documento de dívida e prazo limite para o cumprimento da obrigação do tabelionato, bem como número de protocolo e valor a ser pago. Então, na intimação, quais são os requisitos, os elementos essenciais? Nome e endereço do devedor. A identificação do título é um cheque? É uma duplicata? É uma nota promissória? Prazo limite para o cumprimento da obrigação do tabelionato. Então, nós vimos o prazo na aula passada. Então, se eu tenho 3 dias para lavrar o protesto, o apontamento sai, a intimação sai no mesmo dia do apontamento, então, de fato, a pessoa vai ter 3 dias úteis para pagar. Então, na intimação, eu tenho que dizer, olha, a data limite para você pagar é dia X. Tá legal? Artigo 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do tabelionato ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. Então, olha só, a gente tem alguns requisitos aqui para analisarmos. Frustrada a intimação pelo portador do cartório, por via eletrônica ou pelos correios, que são as formas mais comuns, eu necessariamente vou ter que fazer um edital de intimação. E quais são os casos para a expedição desse edital? Primeiro, já falei, frustrada a intimação por algum desses meios, né? Localização incerta ou ignorada, o endereço está incompleto, não achei o endereço indicado não existe, o CEP não existe, os correios não conseguiram achar, caso de intimação por edital. Se o devedor for residente ou domiciliado fora da competência territorial do tabelionato. Antigamente, existia a regra de que a praça de pagamento era o local onde você deveria cobrar a dívida. Então, suponhamos, eu, Thiago, moro em Alto Alegre, Pindaré, mas eu fiz uma compra em São Luís. E no ato da compra, no momento em que eu assinei a documentação para aquela compra e venda, eu indico que a praça de pagamento é São Luís, mas o meu endereço é em Alto Alegre. Quando o credor, eu deixo de pagar a dívida, o credor ele vai colocar esse título para protesto, a praça de pagamento era São Luís. Então ele tinha que me intimar em São Luís. Então, no momento que eu fiz a compra, eu indiquei o meu endereço, que provavelmente a pessoa não vai me achar, porque eu moro em Alto Alegre, né? E por não me achar, o tabelionato de protesto em São Luís iria ter que expedir um edital. Só que recentemente
né, alguns meses atrás, o CNJ baixou também uma outra resolução dizendo o seguinte: olha, a praça de pagamento ela coincide com o domicílio do devedor, com exceção dos casos previstos em lei. Quando eu digo que a gente tem que se atentar para as normas técnicas e se atentar bem às palavrinhas que os artigos trazem, é justamente por isso. Há muito tempo eu já dizia que a praça de pagamento deveria coincidir com o domicílio do devedor, porque pense comigo, se uma das funções do tabelionato de protesto é a recuperação do crédito, não faz muito sentido eu intimar uma pessoa que não seja no seu domicílio, porque necessariamente eu vou ter que intimar via edital, e a intimação via edital ela é totalmente ineficaz, porque até bem pouco tempo também, pelo menos aqui no Maranhão, a intimação ela era feita, a intimação por edital ela era feita no jornal impresso. Então, se eu expresso um edital no jornal impresso hoje, para que o devedor tome conhecimento desse edital, digamos que eu mande hoje para o jornal, ele vai sair na edição de amanhã. Eu tenho que torcer para que o devedor compre o jornal amanhã e leia a seção dos editais, para que ele possa tomar conhecimento da dívida e, em querendo, no prazo legal, vá ao cartório para pagar a dívida ao credor. Então, olha só, a intimação via edital ela é totalmente ineficaz. Quando o CNJ reconhece que a praça de pagamento ela coincide com o domicílio do devedor, o que ele na prática está fazendo? Ele está fazendo com que a intimação ela seja efetivamente cumprida, fazendo com que a recuperação de crédito, que é uma das funções do protesto, ela aumente. Ora, se eu consigo intimar, eu posso compelir o devedor a pagar, porque ele ou não vai querer ser protestado, ou ele não vai querer ter seu nome negativado. Parágrafo 1º do artigo 15. O edital será fixado no tabelionato de protesto publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária, né? E ainda tem isso porque, por exemplo, lá em Alto Alegre do Pindaré não tem jornal de circulação diária. Jornal de grande circulação, certo? Aí o que a gente faz? Edital nos atos do cartório, conforme o nosso código de normas. Hoje a gente tem a possibilidade de mandar para o edital eletrônico, que é um meio muito mais eficaz. Parágrafo 2º do artigo 15. Aquele que fornecer endereço incorreto, agindo de má fé, responderá por perdas e danos sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas ou penais. Quem é que fornece o endereço? O credor, né? O credor fornece o endereço. Se ele, de má fé, fornece o endereço errado para que a pessoa não seja intimada e seja protestada, em causando danos, né, agindo de má fé e causando danos, ele vai responder por esses danos, por essas perdas e danos a que o devedor teve quando teve seu nome protestado ou teve seu nome negativado, sem prejuízo, ou seja, além dessas perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções civis, porque essa prática de indicar o endereço errado, o credor indicar o endereço errado, pode acarretar outras sanções civis, administrativas e penais, inclusive.